A gente avança e mostra para você que o presidente Lula anunciou hoje em Marumim, no Sergipe, onde participou da retomada da obra de duplicação da BR-101, que o novo Bolsa Família vai ser lançado na próxima semana. A promessa de campanha do presidente, o programa vai pagar R$ 600 às famílias de baixa renda e a novidade é um adicional de R$ 150 para lares com crianças de até 6 anos. Fala o presidente Lula, confira. Eu vou provar que o problema desse país nunca foi o povo pobre. O povo pobre sempre será a solução quando ele estiver colocado no orçamento da União. E nós precisamos ter clareza que a semana que vem vamos anunciar um novo Bolsa Família de R$ 600 e mais R$ 150 por cada criança até 6 anos de idade. Para que a gente possa, na infância, em que a criança mais precisa estar nutrida. E o novo Bolsa Família vai retomar as contrapartidas das famílias beneficiárias, como a manutenção da frequência escolar, a atualização da caderneta de vacinação. No governo Bolsonaro, o Auxílio Brasil não tinha essas exigências. No mesmo evento, em Sergipe, Lula reafirmou que o governo começa um novo momento com a volta do Minha Casa Minha Vida e a retomada do Bolsa Família. Ele elogiou o time de ministros que montou, incluindo o piauiense Wellington Dias, da pasta do Desenvolvimento Social, justamente a que faz a gestão do Bolsa Família. Confira. O Renanzinho foi governador do estado de Alagoas. E esse companheiro agora foi escolhido por mim para ser ministro do Transporte. Eu posso dizer para vocês, apenas com 1 mês e meio de trabalho, ele já é o melhor ministro do Transporte que eu tive no meu mandato. Porque ele está trazendo para o governo a prática de que ele aprendeu no estado de Alagoas. E assim vale para o Rui Costa, que foi governador da Bahia. Assim vale para o Hérito, que foi 4 vezes governador do Piauí. Time de ex-governadores, ministros. Wellington Dias, que inclusive antecipou que o governo trabalha a edição de uma medida provisória para o novo Bolsa Família. O programa será lançado na próxima semana, na sequência vem uma MP. A MP tem força de lei, tem efeito imediato. A aplicação já vale a partir da sua edição. Depois o Congresso tem 120 dias para apreciar a proposta. Seu Zé. A retomada do Bolsa Família, a retomada das obras, sobretudo das obras rodoviárias, fazem parte de um programa de recuperação do país. Não apenas de melhoria de vida das pessoas, mas de recuperação do país. E eu venho observando que o presidente Lula deixou de falar no nome do presidente do Banco Central, o que faz muito bem. Eu acho que ele não precisa estar nessa polêmica direta com o presidente do Banco Central, mas o discurso dele é exatamente o oposto ao discurso e à prática do presidente do Banco Central, que fala muito mais em nome das elites econômicas e defendendo a sustentação de uma taxa de Selic de 13,75% ao ano, que é péssima para a população, é péssima para o consumo, é péssima para a indústria, é péssima para as empresas de serviço, é péssima para todo mundo. Só interessa aos especuladores dos mercados financeiros. Então, o discurso do presidente Lula de defesa do povo, de dizer que o povo é solução, nunca foi problema, desde que o povo esteja dentro do orçamento da União. Então, é o discurso perfeito. Eu acho que o presidente está certo em continuar, agora sim, começando as obras, implantando os serviços para poder cumprir os seus compromissos de campanha. Interessante, não é, João, quando ele traz para o debate o perfil do Ministério com governadores, ou seja, políticos experientes que conhecem de gestão, sabem tocar projetos e ações, e ele chama a atenção para 3 nomes aliados que fizeram história nos seus estados como gestores e que agora estão
na sua gestão no governo federal. E aí eu vou dar uma de Ari do núcleo duro aí também, né? Mas a Folha de São Paulo fez uma matéria interessante, mostrando 8 pontos efetivos que mostram a efetividade do Bolsa Família. Primeiro, saída de 3,4 milhões de pessoas da pobreza extrema. Isso é um relatório feito pela Folha com dados do programa, né? Ela fez uma matéria relatório. Segundo, redução de 16% da mortalidade infantil, que não é pouca coisa, né? Só isso aí já justificaria o programa. Terceiro, aumento da participação escolar feminina. O público feminino cresce na participação dos que são atendidos pela rede escolar pública. Vamos lá, o quarto. Redução das desigualdades regional. Por quê? Porque a distribuição é feita de acordo com os índices de IDH e também das populações atendidas, das populações carentes atendidas. Quinto, melhoria dos indicadores de segurança alimentar. Praticamente você tem aí, se você não consegue dar uma alimentação ideal, mas pelo menos você garante o mínimo de atividade alimentar, que garante o mínimo de atendimento proteico e de carboidratos. Sexto, efeito multiplicador do PIB. Por conta do Bolsa Família, você mexe na construção, você mexe no comércio, você tem um efeito em cascata de multiplicação dos recursos. É a roda da economia, né? Que gira, com o dinheiro na mão do público consumidor. A queda da fecundidade feminina, porque passa a ter mais atividades e aí diminui a fecundidade. Esses são os dados do relatório que a Folha de São Paulo fez assim que o programa estava sendo finalizado para a implantação do auxílio emergencial, né? Porque praticamente uma coisa substituiu a outra, né? Então, o que acontece? Qual era o grande problema do auxílio? O auxílio é um auxílio, ele não tem contrapartida. O presidente que sempre falou que era um bolsa fome, que incentivava a pessoa a não ir para o trabalho, que não incentivava era o auxílio. Porque o auxílio não tinha nenhuma outra contrapartida. Você recebia o dinheiro e pronto. Não tinha nenhuma atividade relacionada a ele. Principalmente, que eu destaco, é a questão da educação e da saúde. Se você tem duas contrapartidas dela, só a diminuição da mortalidade infantil em 16% já justificaria o programa. Apoliana? Acho que o mais importante do Bolsa Família é pensar como uma política social mesmo. Ele não é só uma questão, como o João está dizendo, de você colocar dinheiro no bolso das pessoas num cadastro que é falho, como foi o do Auxílio Brasil, sem nenhum tipo de exigência. Então, você pensa no país, nessa população de baixa renda, classe C, D e E, de uma forma mais ampla, inserindo essas pessoas, de fato, no social do país, na economia do país. Então, é um programa para tirar essas pessoas da pobreza e não como se fosse uma questão de mantê-las lá eternamente, sem nenhum tipo. É a máxima do ensinar a pescar, ao invés de você dar só o peixe na mão. Acho que o Bolsa Família vai resgatar isso e a gente vai voltar a ter um poder aquisitivo para essas famílias muito melhor ao longo dos próximos meses. Ari? Olha, é uma forte expectativa em relação às novidades que o ministro Wellington Dias anunciou para o Bolsa Família 2.0. O que o Lula vai anunciar aí é o que ele tinha prometido, vai se confirmar, os 150, que é a novidade, né? Os 150 a mais para as crianças até 6 anos. Mas eu conversei com o ministro Wellington Dias, não agora, e ele disse, olha, não vai ser só isso. Mesmo que não aconteça no lançamento, ele formatou com uma equipe de técnicos que envolve a participação de técnicos piauienses, novidades do Bolsa Família. E essas novidades passam por uma integração com outras pastas do governo federal para a concessão de crédito a famílias beneficiárias que queiram abrir o seu próprio negócio. Isso é uma novidade e tanto, porque esses beneficiários vão poder abrir o seu pequeno comércio e daí sair do programa, inclusive, o que é uma boa notícia. É uma porta de saída, né? Uma porta de saída. E a segunda é a qualificação de mão de obra, com cursos profissionalizantes e cursos técnicos. E aí ele faz a observação perfeita. Não depende só do MDS, do ministério dele. Depende de outros ministérios, mas ele já formatou isso, é questão de tempo lançar. Seu Zé, o senhor falou deste novo momento que passa por tocar projetos, retomar ações no governo Lula, prestar o serviço para a população que aguarda ansiosamente por isso, sobretudo
os mais pobres. E este momento do Brasil, também na área econômica, se desenha um momento favorável, porque a gente viu hoje, por exemplo, o Ibovespa subindo contra uma tendência global, que foi uma tendência de esfriamento, contra essa correnteza global que terminou levando os índices internacionais, inclusive nos Estados Unidos, por conta da inflação, a registrarem números negativos hoje. Mas o Ibovespa avançou, subiu hoje, eu estou com um número aqui, subiu 1,62%. E aí, o papel do ministro Fernando Haddad, que logo no início do dia deixou de lado a história de nova meta de inflação, deu destaque para a criação de uma âncora fiscal para o país, antecipou a apresentação dessa âncora de abril para março, e aí os gurus do mercado terminaram por compreender essa sinalização e adotar aquilo que o Campos Neto, presidente do Banco Central, já tinha dito: olha, é momento de ter boa vontade, de aguardar, não dá para julgar um governo com pouco mais de um mês. É verdade. Eu observo que o Brasil está readquirindo credibilidade e confiança no mundo, que é importante, porque para você atrair capital estrangeiro, é preciso que o mundo acredite no país, acredite no seu governo. E eu acho que as medidas que estão sendo tomadas na direção do desenvolvimento econômico e do desenvolvimento social, elas têm uma influência direta no ânimo do mercado. De certa forma, o enfrentamento que o presidente Lula fez com o Banco Central, com o presidente do Banco Central, em relação à altíssima taxa Selic, ele deixou o BC, o Banco Central, nu, despido diante do povo. Porque essa condição tal que está fazendo com que o próprio mercado que o apoiava integralmente e que se beneficia das posições dele, comece também a ter uma reflexão melhor de que não adianta dar murro e ponta de faca. Você tem que entender que o Brasil vai avançar, que o presidente Lula é um presidente forte, não é nenhum qualquer que vá se render a gritos e a tentativas de intimidação, e que esse clima vai beneficiar muito o Brasil, e o Brasil vai sim começar a cada dia a aumentar a sua confiança e atrair investimentos e a melhorar os níveis de desenvolvimento. E tem outra peça-chave, outro nome importante nessa matemática econômica aí, que é o do vice Geraldo Alckmin, que inclusive hoje apresentou um plano de viagem do presidente Lula à China, Lula que vai à China em busca de investimentos para o Brasil, a China hoje que é uma superpotência, que de fato essa atração de investimentos é necessária para o desenvolvimento do Brasil, e com essa credibilidade de Lula, de Alckmin, isso vai transcorrer e é muito bom para o Brasil. Depois de tanta... Nosso maior parceiro econômico. Pois né? Depois de tanta ofensa, agora vai ter um novo momento. Fazia sentido maltratar um grande parceiro com o potencial de ultrapassar os Estados Unidos até 2032 como maior potência hegemônica mundial, e o Brasil tratar caneladas como o governo Bolsonaro tratava. Aí é muito também da questão do Roberto Campos, do viés, né? Isso aí também é que você vê, quando você tem a definição do governo, você tem que analisar também a responsabilidade que você tem. O que foi que aconteceu? Se criou a independência do Banco Central com um mercado que funciona de forma irracional aqui. Não se pode comparar com o mercado americano, né? O Banco Central americano, que é independente, ele é um caso isolado. Por quê? Porque nos países que estão em desenvolvimento, que tem uma perspectiva de crescimento, que tem que ter uma política de enfrentamento da economia, de enfrentamento com o mercado, fica meio complicado, né? E se criou essa independência de forma forçosa, de uma forma de imposição do mercado por um governo que vinha fraquejando diante do mercado, e aí está o resultado. Né? E uma independência para não ser um banco político. Esse é o ponto. Tinha que ser esse título de um banco que operasse com o conceito de crescimento
e de mercado, né? Pelo visto, não é bem o que está funcionando. Né? Olha, atenção, você que é síndico, você que mora em condomínio, a Corisco Administração